Querido Deus, amado Pai que habita no céu, Senhor Jesus, quero pedir perdão agora pelos meus pecados, para que eu possa, Senhor, entrar na Tua presença. Pai, peço que o Senhor ilumine a mensagem de hoje. Peço que o Senhor abra os corações para que vão receber. E principalmente o meu, Senhor, que é o que mais precisa ser tocado, o que mais precisa ser mudado. Por favor, Senhor, não permita que eu fale, e sim o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje o título da mensagem é O Céu é o Nosso Endereço. Eu acho que só esse título já é lindo, né? Já dava para a gente pensar e falar, nossa, que última mensagem legal. O céu é o nosso endereço. Nós vamos ler 2 textos. O primeiro está em Lucas 15, 20. 15, 20. E o outro, Mateus 22, 9. (15, 20) fala assim, ó. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E Mateus 22, 9 diz assim, ó. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. Irmãos, aqui nós temos 2 parábolas. Se você olhar elas assim, você não vai ver nada em comum. Porque uma é o filho pródigo, a outra fala de casamento. Mas as 2 falam de um mesmo chamado, um único chamado. Na história do filho pródigo, nós vemos que alguém ali se perde por escolha. Nós vemos isso que está escrito, ele decide pegar a herança com o pai e viver a sua vida. Mas aí depois ele é encontrado por amor. Na bodas de casamento, na festa, vemos que os convidados, eles fazem o quê? Eles recusam o convite. E ali eles pedem para ir para becos e vielas da vida e buscarem ali pessoas para preencher aquela festa. E vestir elas com a roupa do rei. O banquete, irmãos, nós entendemos aqui então que está pronto. A mesa está pronta, as portas estão abertas e o rei, o pai, está à espera. Nós entendemos essa semana que o convite é a graça. Deus está nos dando um convite a nós. Ele está prolongando esse convite a todos nós. A eternidade é o nosso destino, a entrega é agora. Nós entendemos que nada nessa terra se compara com o que o Pai tem preparado para a gente, para quem volta para os pés dele. Nós entendemos, nós sabemos disso. E a vida, irmãos, ela é cheia de idas e vindas. Todos os dias nós temos opiniões diferentes, nós temos mudanças, nós vamos para um lugar, decidimos ir para outro. Todos os dias a nossa vontade às vezes oscila. Só que tem uma direção que tem que ser definitiva na nossa vida. Na minha e na de vocês. A definitiva é voltar para a casa do Pai. É o céu. Essa decisão tem que ser definitiva, não pode mudar essa direção. Pois Jesus conta a história de um filho que escolheu ir. Um filho que provocou sua própria queda. Ele dormiu entre os porcos, passou fome, desejou comer a lavagem dos porcos. Até que um dia ele lembra da mesa. Um dia ele lembra da comida, do abraço, da graça. Ele lembra da segurança que é estar nos braços do Pai. E ele volta. Hoje nós somos representados por esse filho pródigo. Hoje nós somos representados porque o céu é a casa. O céu é a nossa casa. A história do filho pródigo, nós entendemos que não é um filho que revolta e uma rebeldia e vai embora. É sobre o retorno à casa do pai. Ali o filho acha que merece ser servo. Ele passa o tempo e imagina que quando ele voltar, que ele decide voltar, ele acha que deve ser servo. Ele não acha que deve ser reconhecido novamente como um filho. Ele deve ser servo do próprio pai. Mas o pai vê o filho, veste ele como filho, o cobre de abraço, mata um novilho e faz uma festa. Sabe por quê, irmãos? Porque a graça, ela não exige explicações. Ela não exige justificativa. Ela exige decisão.
Você teve um encontro com o Pai, você tem que tomar uma decisão na sua vida, mas Ele não quer que você justifique nada, porque a graça Ele te dá, Ele perdoa. Aí agora a gente pensa assim, tem gente que pensa, eu acho que eu já pensei também, não, mas eu já fui tão longe. Eu já fiz tanta coisa. Será que eu posso voltar? Será que mesmo assim, meu Deus ainda me perdoa? O Pai me perdoa depois de tanta coisa que eu fiz? Irmãos, eu vou revelar uma verdade espiritual que poucos entendem. Muitos sabem, mas poucos entendem. O seu passado não importa para Deus. O seu passado não importa. O que importa para Ele é a sua decisão. Deus quer restaurar. Deus quer transformar. O seu passado não tem problema. Ele quer que você volte. E quando o bom pastor te procura, ele te procura para te buscar. Porque ele aguarda a sua volta diariamente. O bom pastor, ele não te condena. Ele quer a sua volta. Ele já deu um lugar à mesa para você. Então, quando você quiser voltar, quando você pensa em voltar, não deixe que as coisas sujas do mundo te mantenham firme ali. Acredite que Deus está com os braços abertos para você. Por isso, o céu é o único lugar que você pode recomeçar com vestes novas. Nós podemos tentar aqui na terra. Aí eu vou começar a minha vida, eu parei de fazer, eu faço errado, não vou fazer mais, mas eu vou começar. Só que nós ainda continuamos impuros. Mas lá não. Lá nós vamos ser vestidos por vestes novas, vestes translúcidas, vestes limpas, únicas. Na parábola das bodas, já é diferente. O rei veste os convidados com a roupa apropriada. Na cultura hebraica, é normal, era comum que o anfitrião desse roupas aos convidados. E se você recusa essa roupa, era uma ofensa diretamente ao anfitrião da festa. Era uma ofensa diretamente ao rei. Mas se você pôr essa roupa no contexto espiritual, ela significa justiça de Cristo. Nossa veste é a justiça do Senhor. E você não pode ir para frente, você não pode sentar à mesa com o Pai com as suas roupas mundanas. Deus tem que prover a roupa correta para você ser habilitado a sentar na mesa do Pai. Em Romanos 13:14 diz assim, mas revista-se do Senhor Jesus Cristo e não faça nada que venha satisfazer o desejo da carne. E naquele tempo durava as festas muitos dias. Era normal, era comum naquela cultura. E era vergonha você não aceitar as vestes. Ou seja, era vergonha você não aceitar as vestes de um rei. Hoje a mesa está pronta e o Pai faz o convite. O Pai, o nosso Pai. E tem pessoas rejeitando esse convite. Tem pessoas achando que ainda vai dar tempo de receber esse convite, que ainda está na hora de fazer algo por aqui. Entendendo que você rejeita o convite, você rejeita a mesa, a ceia. Você rejeita o reino de Deus, você rejeitando esse convite. Você não só apenas prefere viver um pouco mais aqui, você está rejeitando um convite do próprio Deus. Jamais podemos nos esquecer do verdadeiro propósito da nossa curta e passageira vida aqui na terra. Só tem um propósito que vivemos: o céu. Buscar o céu. Aqui conta a história de um filhote de camelo que fala assim para a mamãe dele: mamãe, por que vivemos aqui? Por que nós não vivemos no deserto, se nós temos tudo para viver no deserto livre? Nós temos patas grandes, córcovas grandes, os cílios espessos. Por que nós estamos presos no zoológico? Irmãos, essa mensagem, ela ecoa na cabeça, no coração dos salvos que ainda estão cativos pelo mundo. Por que eu estou preso nesse zoológico? Por que eu não vivo livre? Ninguém de nós nasceu para este lugar. Ninguém. Nada que a pessoa tenha feito faz ela merecer esse lugar. Jesus nos fez, Deus nos criou para a eternidade. O nosso corpo pode estar aqui, mas o nosso coração tem que ser marcado pelo céu. Ter o carimbo de Deus, o selo de Deus. Nós devemos entender que a terra, ela é uma sala de espera. Jesus voltar antes, beleza. Se ele não voltar, a sua senha vai ser chamada a qualquer momento.
Então, nós não nascemos para isso. Não nos acostumemos a esse zoológico, porque você e eu somos criaturas do céu, somos criaturas de Deus. Nos tempos bíblicos, quando um filho gastava toda a sua herança, um filho judeu gastava toda a sua herança entre gentios e tentava voltar à aldeia que antes ele morava, o ancião daquela aldeia juntava todos, o filho que abandonou, e pegava um vaso bem grande, quebrava esse vaso perante ele. E gritava bem forte a palavra Kessazá, que isso significa cortado. É uma vergonha, um ritual de vergonha pública, para você ser envergonhado, humilhado, porque você gastou a sua herança com os povos gentios. Mas aí na parábola do filho pródigo, o pai, ele não espera isso acontecer. Ele corre, ele impede essa cerimônia, essa vergonha, essa exposição total do seu filho. Ele quebra o protocolo. Ele corre, abraça o seu filho e evita o escândalo de Kessazá na vida do seu filho. Esse venha é o nosso id, irmãos. Isso é missão. A maior saudade do Senhor é ver os seus filhos que estão fora. A maior saudade do Senhor é querer os seus filhos de volta a casa. E o maior privilégio de uma vida cristã é você levar alguém de volta ao Senhor. Isso é o maior privilégio. Tem uma história de uma mulher, ela chama Alina. Ela foi presa injustamente no tráfico de fronteiras. Ela passou 14 meses presa numa cela isolada. A sua família, que era cristã, ela enviava cartas com versos bíblicos para ela. Me fez lembrar, quando eu estava internada, minha irmã fazia isso. Ela enviava versos bíblicos para mim na clínica, eu estava em Contagem. E eu colava na beirada da minha cama, assim, aquilo ali me dava força. E eu tenho esse costume até hoje. Se você for na minha casa, você vai ver um monte de versos bíblicos no meu quarto. Eu tenho esse costume na padaria, eu escrevo no balcão versos bíblicos. Eu acredito que isso aí, até então, depois de ler isso aqui, pelo menos dava uma força para mim. Mas ao ler essa história, eu vejo que dá uma força para as outras pessoas. E ela fez aquele mural de promessas naquela cela escura, vazia. E outras presas começaram a ler aquilo ali e se converteram. E quando a Alina foi libertada, depois de provada a sua inocência, ela fala assim, eu deixei para trás um céu. Agora aquelas mulheres sabem para onde olhar. Agora elas sabem aonde buscar, elas sabem que tem esperança para a vida além daqui. Eu lembrei de uma meditação, eu não sei se foi esse ano ou ano passado, ela conta de um pastor que ele estava numa igreja e ele foi almoçar na casa de um homem muito rico. E esse homem, com muitas posses, ele almoça com ele, depois ele quer mostrar as propriedades para o pastor. Ele quer se mostrar. E ele fala, vamos até na varanda para me te mostrar, pastor. E o pastor, todo momento, em silêncio. E ele fala assim para o pastor, pastor, tudo que o senhor vê nessa direção me pertence. Tudo. Aqui nessa direção, tudo me pertence. E o pastor em silêncio. E ele tentando entender, será que o pastor não vai falar nada? Eu tenho tantas coisas. Aí ele, e aí, pastor, o que o senhor acha? Ele falou, meu irmão, e nessa direção? O que você tem nessa direção? Quantos irmãos nós temos gastado aqui nessa terra, que está nos comprometendo o nosso passe para o céu? Quanto tempo da nossa vida nós temos gastado aqui, achando que somente isso aqui é o limite, que somente isso aqui compensa, e está impedindo a nossa passagem para o nosso eterno lar? O céu, irmãos, é para quem espera, confia e não para de apontar para Ele. O céu é para quem conhece Deus. É inevitável uma vida transformada não transformar outra vida. Isso é um poder radioativo. Se você é transformado, você vai transformar outras vidas através da sua. O filho voltou. O pai correu ao seu encontro, a roupa estava pronta. A mesa também estava pronta. Só faltava um coração decidir. O céu explodiu em festa. O maior banquete ali visto do universo está esperando todos os filhos pródigos. Irmão, se você tem um filho pródigo, se você próprio é o filho pródigo, não preocupa. Deus quer alcançar você, mas precisa da sua decisão.
Ellen White tinha 4 filhos. O mais velho morreu com 16 e o outro com 3 meses. Mas nós vamos falar de Edison, que é o segundo filho. Edison, ele cresceu ali com o peso de ser filho da profetisa Ellen White. E ele decide se afastar. Ele decide viver o seu estilo de vida. Mas Ellen White, ela escreve cartas, ela não desiste, ela procura, ela vai atrás, ela ora. Até que um dia ela recebe uma carta de Edison falando para ela assim: mãe, não quero mais saber de religião. Decidi me afastar, não me interessa mais. Imagina o que acontece com a cabeça dessa mãe. Vamos esquecer que estamos falando de Ellen White, uma mãe. Essa mãe deve ter pensado no momento: perdi mais um filho, só que agora em vida. Essa mãe começa a orar, a clamar, até que ela tem uma visão com ele, a deriva, descendo numa correnteza. E ela clama a Deus, ela pede a Deus: Senhor, salva o meu filho, por favor. E depois de um tempo, Edson vai a uma igrejinha, onde ele estava. Ele senta no cantinho e o Espírito Santo toca ele naquele dia. Naquele dia ele se pergunta: por que eu não entrego a minha vida a Deus agora? E é o que ele faz. De um rebelde, um filho rebelde, um rapaz rebelde, ele se torna missionário. Ele começa a plantar igrejas, ele começa a ganhar almas para Deus. Irmãos, e Ellen viu esse milagre. Ellen pôde ver esse milagre. O mais importante disso tudo, que eu quero dizer para vocês, é que esse Deus que respondeu a oração, ele ainda existe, é esse que ainda responde as nossas orações. O Deus que respondeu a oração da minha mãe ainda existe. O Deus que respondeu a oração de tantas pessoas que estão aqui, ele ainda responde orações. E não importa de quão longe você esteja, a oração é alcançada. Porque Deus é Deus. Agora é o nosso nome no convite. Agora é o seu nome. Pense em você e o seu nome no convite de Deus para você. É o seu rosto no portão. No lugar da mesa, não devemos rejeitar esse banquete, irmãos. Porque quem rejeita, quem acha que rejeita porque está sujo demais, nós estamos mesmo. Nós não merecemos nada. Nós somos imundos. Mas nosso Deus está nos provendo uma roupa nova, umas vestes novas para trocar a nossa sujeira, o nosso caráter imundo, por um caráter bom, puro, limpo. É isso que está no convite, é isso que Ele está propondo a nós. Ele já preparou as vestes. Sabe o chão que a gente pisa imundo? A graça já limpou, está limpo. Agora Ele só está esperando. E a eternidade já tem o nosso nome. Eu gostaria que as meninas entregassem a coroa para cada um de vocês. Vocês peguem essa coroa, coloquem nas suas cabeças. E a gente vai terminar entendendo que um pouco sobre o céu. O céu é lindo. Vamos entender um pouco mais do que nos espera. O que Deus preparou para nós lá. Ajuda ela lá para mim, Giovana, por favor, entregar as coroas. Vamos receber essa coroa, vamos colocar ela nas nossas cabeças e vamos pensar, irmãos, sobre o que vamos dizer agora. O que eu vou dizer para vocês, vocês vão, com essa coroa na cabeça, com os olhos fechados, vocês vão pensar sobre o que vai ser falado agora. Ajuda aí, irmão. Está indo, vai resolvendo. Isso, Davi é lá na frente, lá com a Tawane. Pense nessa coroa, gente, é totalmente simbólica, claro, mas pense nela como a coroa que você vai receber quando encontrar com Jesus. Olha as pedrinhas que estão nessa coroa e pense nessas pedrinhas como almas que você vai levar a Cristo.
Isso, está ficando bonito. Isso, Robson. Coloque todas elas, gente. Todo mundo coloque a sua coroa. Está ficando lindo olhando aqui. E olha que é uma de papel e está lindo. Lindo. Isso. Você não tem, não, Éder? Cabeção? Cabeção? Tá muito lindo. Gente, eu queria uma também. Alguém? Marcos. Marcos. Fez a sua? Todo mundo para estar usando essa coroa. Daniel, Éder. Sofia, que essa coroa seja colocada. Obrigada, minha amiga. Malaquias, Arnaldo, Bernardo, tem muita gente sem coroa, Marcelo. Uhum. Todo mundo de coroa, gente. O Marcos está sem coroa. Acha para mim uma e leva para ele, por favor. Marcelo. A Ju chegou, o Tony. Irmãos, todos colocaram? Nossa, está muito lindo. Éder, tira daqui, por favor. O Arnaldo faltando, Malaquias. Johnny, coloca a sua, por favor. Uai, mas cabeção. Está muito lindo, gente. Leva uma para o Marcos, por favor. Alguém leva uma para o Marcos, por favor. Depois a gente tira. Nelminha, leva uma para o Marcos, por favor. Isso. Ah, não é, ô Johnny. Arnaldo, por que você está sem, Arnaldo? Não, tem uma para você. Pode ter certeza que tem para todo mundo. Aí, ó. Bia, tá linda. Gente, agora todo mundo vamos sentar para a gente terminar. Agora é a fase final do nosso culto. Estamos indo para o final. Agora você vai, todo mundo encoroado aí já. O Marcos, falta o Marcos. Todo mundo com coroa. Certinho? Agora, o que você vai fazer? Você já está com a coroa. Agora, você vai fechar os seus olhos e você vai imaginar o que eu vou falar aqui na frente. Senta, Jô. Senta e agora vocês vão imaginar aqui o que eu vou falar para vocês. Gente, imagina essa coroa sendo uma coroa de verdade. Imagina um céu aonde não haverá mais morte e nem dor. Aonde o luto já não existe mais. Aonde você sofrer já não existe mais. Aonde dores, acidente, maltratos não existe mais.
Aí você fala assim para mim: Camila, que lindo, eu quero ir para esse céu. Mas calma, que ainda tem mais. Imagina um lugar onde você vai chegar e você vai encontrar com as pessoas que você perdeu, que dormiram no Senhor. Aí você vai chegar lá e você vai ver a sua mãe, o seu pai, o seu filho, os seus amigos. Imagina esse céu agora. Aí você fala: Camila, ótimo, não tem dor, eu ainda vou encontrar com meu ente querido, eu quero ir para lá. Calma. Imagina um céu onde vai fluir o rio da vida, a água da vida, e você vai tomar dessa água. Você vai comer do fruto. Você vai ver pessoas que você ama. É esse céu que você quer ir. Está imaginando esse céu? Calma que tem mais. Imagina um céu onde você vai entrar e vai dar de frente com o nosso Jesus. O Jesus que você procura e busca hoje. Ele vai estar de braços abertos e falar assim para você: meu filho, graças a Deus que você conseguiu. Graças a Deus que você está aqui, meu filho. Eu pedi muito por você. E Ele te abraça. E você vai ser abraçado pelo seu Senhor. Irmãos, é esse céu, é esse convite que Ele está te dando. Ele está te oferecendo esse convite. Para você ir para um céu onde você vai estar ao lado das pessoas que você ama. Onde você vai estar ao lado do nosso Jesus. E as marcas de amor vai estar na mão dele. Por que você está recusando esse convite agora? Por uma coisa que vai ter fim. Esse mundo vai ter fim. Lá vai ser eterno. Todas as suas dúvidas vai ser sanada naquele lugar. Todas as suas tristezas vai ser falada por Jesus. Filho, tudo passou, acabou. Aqui não vai ter mais nada. É esse o convite que eu faço para vocês. É esse o apelo que eu faço para vocês. Lembra do seu filho pródigo. Lembra da sua vida agora. E aceita esse convite de Deus na sua vida. É para você. Não vai demorar. Lembra que estamos numa sala de espera. A qualquer momento a nossa senha pode ser chamada. E se você não aceitar esse convite, infelizmente, você não vai ver os braços do nosso Senhor aberto. Agora, do jeito que vocês estão, eu gostaria de convidar meus amigos para cantar uma música. Mas eu quero que vocês agora não prestem atenção na voz linda da Aline e do Johnny. Que eu sei que é linda, mas não é isso. Eu quero que vocês prestem atenção na letra dessa música. E eu quero assim, quem souber cantar, eu creio que todo mundo sabe, vai cantar baixinho. Mas no momento do coro, eu quero que vocês se levantam e cantam alto. Com o coração, com a alma, acreditando nessa promessa que eu acabei de falar, que está aqui. Eu quero isso, quero que vocês se levantem e cantem um coro bem alto, acreditando no que Deus prometeu para vocês. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Verei um grande rio da vida, claro como o cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor.
Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum amor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Irmãos, agora o céu ficou em silêncio. Música linda, promessa linda, está tudo bonito, convite feito, mas o céu agora ficou em silêncio, porque ele precisa de uma resposta. Ele precisa saber se nós vamos aceitar esse convite. Foram 8 dias, falando, batendo na mesma tecla. Jesus está voltando e Ele quer salvar todos nós. Fica à sua vontade, se você quer aceitar o convite. Eu quero aceitar o convite do meu Senhor. Eu quero viver isso aqui que foi falado. Eu quero pisar nessas ruas, eu quero ver o meu Senhor. Se você tem o mesmo desejo que eu, se você tem o mesmo desejo que o convite está te propondo, feche os seus olhos e vamos orar. Querido e bondoso Deus que habita no céu, Pai Altíssimo, Senhor, somos falhos demais para tanta beleza, para tanta maravilha. Por favor, Senhor, nos refaça. Esvazie-se de nós, tire tudo nosso do dentro de nós, para que o Espírito Santo habite. Senhor, nós não temos capacidade, nós não merecemos, nós não somos nada diante do convite que o Senhor está falando para nós. Nos ajude a aceitarmos esse convite e mudar agora a nossa postura, a nossa vida. Que a nossa vida seja transformada pelo Seu Santo Espírito. Para que um tempo, não muito longe, mas rápido, bem rápido, nós podemos viver tudo isso juntinho do Senhor. Obrigada, Senhor.
Nos leve agora para a nossa casa, em segurança, como o Senhor tem feito durante toda a semana. Obrigada por essa semana. Obrigada pelas coisas que deram errado essa semana. Sabe por quê? Porque nós ficamos firmes e mostrando que o Senhor está no controle e quem manda em tudo. Obrigada, meu Pai. Perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém.